Olá, boa noite. Ai, depois de ficar tanto tempo sem fazer live, aí fica fazendo a live uma atrás da outra. Mas enfim, antes de eu pegar aí a minha licença aí com a chegada da Helena, quero fazer o possível para poder ajudar vocês aqui, né, e responder. Como eu tinha dito lá na caixinha de perguntas, os assuntos abordados vão ser praticamente todos da consciência fonológica, né, relacionados à consciência fonológica. E eu estou preferindo fazer uma live respondendo as perguntas, porque fica mais ágil, né? Dá para mim fazer no momento só e responder de uma forma que fique mais clara. Porque por mais que eu tente explicar de uma forma direta e simples lá no Stories, né, respondendo a caixinha de perguntas, é mais, dependendo de quem está lendo, fica difícil compreender. Então eu achei que esse formato de responder na live fica melhor para mim, né? Porque eu posso tirar um tempinho exclusivo ali para responder vocês. Boa noite, amor. Meu bem tá ali no quarto, terminando de colocar as crianças para dormirem. Hoje nós atrasamos um pouco. E aí eu vim aqui falar com vocês. Então agradeço. Ai, meu bem. Enfim, então eu anotei as perguntinhas que vocês mandaram, né? E vou tentar responder dentro dessa uma hora da melhor forma possível. Então, quem mandou, fique atento, porque eu copiei todas as perguntas, não vieram tantas, né? Vieram um tanto bom. E eu escolhi, assim, quando eram perguntas iguais, né? Eu anotei só uma, porque respondendo uma, eu vou estar respondendo a todas as pessoas. E aí, vou tentar estar esclarecendo aí para vocês essas dúvidas na questão da consciência fonológica. Então, vamos começar, porque uma hora passa rapidinho e talvez não dê tempo de eu responder a todos a contento. Então, a primeira pergunta, né? Já boa noite para vocês que estão chegando aí. Primeira pergunta, e foi a pergunta que eu achei assim mais, que me pegou mais assim pelo coração, porque a mãe escreveu assim: é uma criança de 8 anos, não sabe ler e se sente incapaz. Como ensiná-lo? Dá uma dor no coração quando a gente vê uma situação dessa, né? Então, eu já adianto que eu não anotei o nome das pessoas até para, né, preservar. Então, não sei realmente quem foi que enviou a pergunta, mas eu espero que ela esteja aqui ou que venha assistir essa live depois. A primeira coisa, e eu falo como mãe, que você tem que parar e se atentar, boa noite, Ariane, é esse sentimento de incapacidade que foi desenvolvido no seu filho, né? 8 anos é uma idade que ele já entrou na idade da razão, né? E por ele se sentir incapaz, com certeza a estima dele relacionada ao aprendizado também está muito baixa, né? E justamente por isso ele se sente incapaz. Então, o primeiro passo, eu acho que o que você precisa se preocupar mais nesse momento é retirar da criança esse sentimento de incapacidade, essa baixa estima que ele, com a qual ele está. Né? Porque toda criança é capaz sim de aprender. Algumas com um pouco mais de facilidade, outras com menos facilidade, mas todo ser humano ele é dotado de uma inteligência que ele é capaz de aprender e aprender todo tipo de conhecimento. Então, o seu filho ele precisa primeiro retirar da mente e do coração dele esse sentimento de incapacidade, que pode ter acontecido de que forma, né? Você não falou se ele frequenta a escola, mas imagino que sim. Então, na escola, e eu vejo isso como uma crítica à escola, é porque numa sala com 30, 40 alunos, infelizmente o professor ele precisa ditar um ritmo, né, coletivo. As crianças que têm mais facilidade acabam sendo retardadas devido àquelas que têm menos facilidade e aquelas que têm pouquíssima, né, ou bem menos facilidade de aprender, que não estão ali na média, nem que aprendem rápido e nem que conseguem assimilar ali num tempo razoável, elas vão ser deixadas para trás. Então tem toda aquela questão da pressão coletiva, dos coleguinhas estarem aprendendo, dos coleguinhas conseguirem ler,
né? E infelizmente é assim que acontece, né, numa sala de aula. A professora ou o professor, ele precisa avançar. Ele não vai poder parar e esperar a criança que ela tem muita dificuldade. E a pressão coletiva acaba fazendo com que a criança desenvolva esse sentimento de incapacidade por ver os colegas avançando e ele não está conseguindo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aproveitar esse período que está sem a escola, né, sem a frequência nas aulas, e desenvolver nele essa visão de que sim, você é capaz, eu vou te ajudar. Você, como mãe, tem que passar essa segurança para o seu filho de falar: filho, eu estou aqui e a mamãe vai te ajudar. Né? Você precisa confiar naquilo que a mamãe está te ensinando. Tem uma conversa, ele já tem 8 anos, então ele já é capaz de compreender. Olhe nos olhos da criança e fala: olha, a mamãe, talvez eu ainda não saiba exatamente como eu vou te ensinar, mas eu vou aprender e eu vou te ajudar. Confia em mim. Desenvolva na criança primeiro esse relacionamento de confiança para retirar esse sentimento de incapacidade dele. Feito isso, aí sim, né? Porque você me pergunta, né? Como ensiná-lo? Aí vem o trabalho pesado, né? Porque se ele não sabe ler, você vai ter que começar do zero, do início, né? Ensinando as coisas mais básicas. Eu recomendo que você comece e que você utilize o método fônico, porque é aquele que eu conheço mais profundamente e que eu sei que é realmente muito eficaz. E na idade de 8 anos, por mais que ele tenha dificuldades de compreender, ele vai compreender muito mais rápido que uma criança de 3 e de 4. Você vai ter que aplicar com ele exercícios simples, né? Que de início ele vai olhar e falar assim: ah, mas isso é muito bobo, né? Mas você vai colocando ali desde o início para tampar as lacunas que ficaram. Comece com atividades básicas mesmo da alfabetização, apresentando o som da letra, né? Ensinando o fone, apresentando as letras, fazendo exercícios de formação de sílabas. Eu acredito que essa apostila das consoantes vai fazer muito bem para ele, apesar dele ter 8 anos, porque se ele não sabe ler, lá você vai conseguir trabalhar com ele, né, todas as habilidades que ele precisa, né? Claro que você vai ter que ou optar por comprar o livro lá do Consciência Fonológica, né, para te orientar quanto a todos os exercícios que você precisa fazer, ou então os projetos aqui, né, o projeto que eu fiz de consciência fonológica, porque nele, em vídeo, eu coloco e tem anexo, então tem tudo lá num passo a passo, numa linguagem simples, que talvez vá ser mais qual que é a palavra, mais prático, né, de uma forma mais célere, porque já está tudo esmiuçado, né, já tem o resumo com tudo anotadinho, com todos os exercícios, em 3, 4 horas de vídeos você consegue ver todos os exercícios que são essenciais. Então, talvez pelo projeto seja aquele caminho mais curto para você aproveitar esse tempo que você tem agora para tentar diminuir, né, sanar essas lacunas e fazer com que ele consiga ler, tá? É muito importante, então, você focar nesses 2 pontos. Trabalhar esse sentimento de incapacidade que ele desenvolveu, né, que sim, ele é capaz, você trabalhar a estima dele e começar do zero. Não tem como. Se ele não sabe ler, não tem, por mais que ele tenha 8 anos, não tem outro caminho. Vai ter que ser lá do zero mesmo. Começar com os ensinamentos mais básicos, tá bom? A segunda pergunta, né? A mãe também é uma pergunta complicadinha. Ela falou assim: filho sabe apontar qual letra a palavra começa? Eu imagino que ela esteja se referindo à letra escrita, né? Mas se eu pergunto qual o som da letra, ele não sabe responder. Ou seja, só reconhece a letra em uma direção. Aqui fica claro, pelo menos na pergunta foi o que eu compreendi, que a maior deficiência é que alguma etapa ali, né, do processo de ensino da consciência fonológica dele pulou etapa. Primeira coisa, isso aí eu falo para todas as mães que estão acompanhando e que tenham curiosidade sobre a consciência fonológica. Qual que é
a matéria-prima básica da consciência fonológica. A consciência da escuta, da audição, a criança perceber esse sentido da audição. Você precisa fazer exercícios que crie e desenvolva na criança uma escuta ativa. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo e pode ser feito concomitantemente, né, ao mesmo tempo, trabalhar uma escuta ativa e ensinar o som dos fones. Para você que vai seguir o método fônico, que quer desenvolver a consciência fonológica da criança, tem que começar pelo ensino dos fones. Como eu sempre falo para vocês, primeiro, pronuncie com a criança. Fale o som e peça a criança para pronunciar. Veja se ele consegue pronunciar aquele som de forma correta, né? Porque tem algumas crianças, por exemplo, dependendo da idade, que não faz, por exemplo, o som do k, do u, do L, né? Que é um dos que mais demora, né? O l, de lua. Às vezes a criança fala nua, tua, dua, nua, mas não faz o dependendo da idade. Então, tem alguns fones que a criança vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, o primeiro passo é verificar se os fones básicos, né, do alfabeto, os principais, os fones básicos, a criança consegue pronunciar. Se a criança consegue, aí sim você vai começar a unir as informações, né? Vai apresentar para a criança a letra e falar, sim, o R brando também, né? Um dos últimos. Mas lá pelos 4 anos, se a criança não apresentar nenhum tipo de problema de dicção, ela consegue. Então, o que acontece? Aí sim, a criança, você verificou, não, ele consegue pronunciar os fones. Então, aí eu vou unir a informação. Maia, então eu vou mostrar a letra para o meu filho só quando ele conseguir pronunciar os fones? Não, você pode apresentar a letra, né? Porque você lê para a criança, tem ali um alfabeto, as letrinhas que você, algum joguinho. Você pode falar para a criança o nome da letra normalmente. Olha, filha, essa aqui é a letra R, né? Ou essa aqui é a letra C, principalmente se a criança demonstra essa curiosidade. Porém, você não vai nesse momento falar para a criança que aquela letra tem aquele som se ele ainda não sabe pronunciar o fone. Então, primeiro você trabalha, vê se ele consegue pronunciar e, ao mesmo tempo, você pode, em um outro momento, mostrar as letras para a criança. Uma coisa não atrapalha a outra. Mas quando ela conseguir pronunciar todos, aí sim você pode unir essas duas informações. De mostrar a letra para a criança, né, a letra R, por exemplo, e falar, filho, sabe aquele sonzinho que nós fazemos, que tem na palavrinha rato, ó? Esse sonzinho é desta letra, é da letra R. Por exemplo, a mamãe, qual que é o nome da mamãe? O nome da mamãe é Maia. Mas a mamãe tem um som, tem uma voz. Quando você escuta a voz da mamãe, você sabe que é a mamãe que está falando. Com as letras é da mesma forma. A letra ela tem um nome. O nome desta letra é R. E o som, a voz dessa letra é Maia. E aí eu posso apresentar tudo de uma vez, no mesmo tempo? Não. Né? Você não precisa sair atropelando, enchendo a criança de informação. Eu sempre faço isso. Dependendo, se a criança tem de 4 anos em diante, dá para trabalhar 3 letrinhas por dia ou por semana, né? No caso desse momento, de informar que essa é a letra e esse é o som da letra. E um é o nome e um é a voz. As duas trabalham juntas, né? Uma na escrita e outra no som. Então, quando eu falo apresentar 3 de cada vez, é só essa informação, né? Agora, se a criança é pequenininha, você vai ensinar um fone por vez, uma letra por vez, não tem essa pressa. Porque se você chegar e apresentar o alfabeto inteiro, o fone inteiro, a criança ela vai te escutar, mas ela não vai aprender aquela informação. Então, é melhor você apresentar um som, uma letra e unir a informação do som e da letra uma por dia, né? Do que você tentar colocar todas no mesmo dia, você vai achar que está ensinando muito, mas na verdade a criança não aprendeu. Se você ensina que o B, o som B, é da letra B,
né? E ali, você, naquele momento, você trabalha várias palavras, ó, bola, boneca, biscoito, e aí você vai e trabalha aquele fone diversas vezes, a criança ela vai fixar aquilo ali. Agora, se você ensina que o B é o B, que o K é o C, que o D é o D, e vai falando todas as 26 letras do alfabeto, a criança ela não vai memorizar nada daquilo. Então, você vai ter perdido tempo em vez de ganhar tempo. Então, é o que eu recomendo. Comece por isso aí, né? E no caso aqui da pergunta, que ela fala que ele, quando fala a palavra, quando vê a palavra, ele consegue indicar a letra, mas quando perguntado pelo som, ele não consegue responder, é porque ele teve uma deficiência nesse momento do conhecimento do som, dos fones das letras. Então, volte, reforce isso, trabalhe, tire uma semana e trabalhe só os fones, a pronúncia e qual letra tem aquele som, e trabalhe como já é uma criança, que lá não colocou a idade, mas eu imagino que seja uma criança de 4 anos em diante. Se a criança tem de 4 anos em diante, você pode trabalhar a presença desse fone nas palavras, não apenas no fone inicial, mas também no meio da palavra. Por exemplo, filho, eu vou falar a palavra bebê. Bebê. Quantas vezes você escuta esse sonzinho do B, por exemplo? B, E, B, E. E você vai trabalhar ali com a criança para que ela perceba que aquele som do B não aparece só no início, mas aparece no meio da palavra também. Então, tire uma semana e reforce esse conhecimento dos sons das letras. Várias outras coisas e sane essa dificuldade dele, que depois as coisas vão avançar melhor. Outra pergunta, né? A apostila de vogais é para que idade? A apostila das vogais que eu tenho aqui, ela é a partir de 3 anos, mas eu sempre falo para vocês, não se apeguem tanto à idade da criança, mas àquilo que ela sabe. Por exemplo, se eu não ensinei para o meu filho que as vogais, né, tem aquele som, que o som de quando a gente grita, né, tem uma letrinha que faz aquele som, né, se eu não trabalhei os fones, trabalhar a apostila vai ser contraproducente, né? Você vai ali, de alguma forma, não aproveitar o material, nem tudo aquilo que ele contém, nem tudo aquilo que ele pode. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Optem primeiro por trabalhar na parte prática, auditiva, o fone, a consciência fonológica. Depois que você trabalhou isso na prática, aí sim você pega a apostila e aplica, porque aí a apostila vai servir para revisar tudo aquilo que ele já sabe, que ele já ouviu, e vai reforçar. E também o aproveitamento da criança e a aceitação do material vai ser muito melhor. Por quê? Ao ver lá a letra A e você falar a palavrinha avião, ele já vai conhecer aquele som. Ele já vai ter aquele conhecimento que aquele som pertence àquela letra e que aquela letra representa aquele som. Quando ele vê escrito, ele lembra do som, e quando ele escuta o som, ele associa com a letra que está na apostila. Então, a apostila, ela é um apoio, mas ela deve ser aplicada depois que você já apresentou oralmente, na prática, né, de forma oral para a criança. Então, eu coloco a idade de 3 anos porque uma criança de 3 anos, ela tem a capacidade de ter trabalhado aquelas informações e resolver aqueles exercícios. Mas a criança pode ter 5 anos, se ela não aprendeu esses conceitos de forma oral, de forma trabalhando na audição, reconhecendo os fones, já ter unido os fones às letras, você vai aplicar o material, ele vai resolver, mas ele não vai despertar aquele conhecimento na sua totalidade. Então, é isso. A partir de 3 anos você consegue usar, mas eu sempre recomendo que trabalhe oralmente primeiro. Dani, eu tô te devendo, né? Lembrei de você hoje o dia inteiro. Depois que eu terminar a live, eu te mando mensagem, tá? Boa noite pra você. 4. Em seu material, consigo trabalhar fonética, literatura, caligrafia e ortografia? 5 anos.
Eu imagino que a pessoa esteja querendo perguntar aqui dessa última apostila, que é a das consoantes. E ouso dizer que sim, né? Você vai conseguir trabalhar fonética, literatura, caligrafia e ortografia, obviamente, compatível com essa idade de 4, 5 anos, né? Lá a apostila ela contém textos, poesias de um vocabulário riquíssimo, com rimas riquíssimas, né? Que vão desenvolver ali na criança esse gosto por uma escrita bem feita. Então, os textos da memorização, tem algumas mães que falam assim, mas os poemas são grandes, eu não estou conseguindo fazer com que a criança memorize até ela chegar no próximo poema. Você não precisa seguir aquela sequência. Eu coloquei uma poesia antes de cada grupinho de letras, né, de articulações, de pontos articulatórios, mas para ficar numa forma organizada, numa cadência, para dar um tempo. Mas, por exemplo, a minha filha, ela está andando muito mais rápido com a resolução dos exercícios do que com a memorização, porque eu coloquei poemas grandes, né? Então, paciência, você vai lá, memoriza o primeiro e depois você volta, né? E vai memorizando. Então, a literatura vai ficar por conta dos textos, né? Que são riquíssimos. A parte fonética, né, não vai trabalhar a parte fonética e, como que eu posso dizer, a nível, vai ser a nível de 5 anos, né, você vai trabalhar a questão dessa parte da consciência fonológica, que são os fones, que são a questão dos exercícios de linguagem, de escuta e etc. A caligrafia tem a parte que eu trabalho, e nessa apostila é mais a caligrafia bastão, né, imprensa, porque nessa idade a criança ainda não tá ali para aprender a caligrafia cursiva, pelo menos eu não vejo assim. E a ortografia sim, porque você vai trabalhar ali algumas regras ortográficas, como por exemplo, a presença de acento, a mudança do fone conforme o acento, né, em algumas palavras que tem presente, como fé, vovô, vovó, e tem também a questão do C, que muda o fone, o R, que muda o fone, que tem o som brando, né, o S, que tem o som de Z. Então, vai trabalhar sim a ortografia, mas, obviamente, no nível, né, da criança que vai estar utilizando ali. Então, sim, o que eu recomendo para você sanar essa dúvida mesmo é você baixar a amostra grátis, ver todos os exercícios que estão trabalhados lá, que estão sendo trabalhados, e aí você tira a sua própria conclusão. Mas a apostila foi feita para isso mesmo, para trabalhar tudo num pacote só, por isso que ela ficou enorme. Próxima pergunta. A melhor forma é ensinar todas as vogais e depois as consoantes? Sim. Sempre que você for começar tanto os fones quanto a apresentação das letras, sempre você começa pelas vogais. Por quê? As vogais, elas dão voz às palavras. Por exemplo, se eu fosse falar a palavra boneca sem vogal, ele ia ficar não ia ter sentido, né? A vogal é que dá a sonoridade, é a voz, por isso que ela chama vogal, né? De voz. Então, você começa, sim, pelas vogais, sempre pelas vogais. Então, você vai apresentar os fones, depois as letras. Não quer dizer que a criança precisa saber extenuamente, né, tudo sobre as vogais. Mas ela precisa ter um conhecimento básico, pelo menos, antes de avançar para as consoantes. Até por isso que o nível das consoantes, da apostila das consoantes, ficou muito maior, né, muito acima da apostila das vogais, porque as vogais é aquele ponto inicial, aquele primeiro passinho. Então, até para quem gostou muito da apostila das consoantes, se for possível, aplique também a das vogais antes das consoantes. Foi o que eu fiz aqui e para mim surtiu assim um efeito muito bom. Eu falo assim com meu esposo, acho que ele já tá enjoado, né? Porque todo dia eu falo com ele, ai gente, mas eu tô tão feliz com a alegria da Rafaela na hora de fazer, né? Porque ela pega, e hoje eu fiz ditado de novo com ela, né? Hoje ela tava um pouco preguiçosa para escrever, escreveu meio feinho. Mas ela escreveu todas as palavras corretamente. Eu falei para ela feira no ditado, gente, e ela fez feira corretamente. Aí a mãe quase explodiu, né? Então, enfim,
Momento babação passou, né? Então, enfim, o material tá muito bom, e eu tô muito feliz com esse material, e eu recomendo ele, assim, de olhos fechados, porque eu tô vendo, assim, o resultado aqui com a minha filha, né? A fluência dela, o desenvolvimento dela cresceu muito depois que eu comecei a aplicar, e eu tô muito feliz. Eu espero que cada criança que tenha acesso a esse material das consoantes, que a mãe viva esse momento que eu tô vivendo, sabe? De ver a criança ali avançar, aprender e gostar e querer fazer, enfim, eu tô muito feliz. Então isso, né? Voltando aqui, né? Voltando para as perguntas. É, primeiro, sim, as vogais e depois as consoantes. Como ensinamos aos filhos o método fônico? E tem uma outra pergunta que eu acho que dá para responder as duas, né? Como começar aos 4 anos e 6 meses? Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? A pergunta. Como ensinar, ou como ensinamos os filhos o método fônico? Então, isso que eu já falei lá no início para a mãe da criança que não sabia ler, do problema dos fones. Primeiro passo, pronúncia de fones. Segundo passo, unir esses fones com as letras, né? Com a letra escrita, de forma que a criança enxergue a letra e recorde o som. Escute o som e associe a letra. Né? Que é isso que vai fazer, esse processo de associação que vai fazer com que a criança aprenda a ler. Então, o primeiro passo é isso. Se você não fez isso, não avance. Faça isso e depois vai avançando. Outra coisa, você vai precisar aprender o método fônico. Não tem jeito de ensinar aquilo que a gente não sabe. Então, você pode fazer por 3 passos, né, que eu recomendo. Você pode adquirir o livro, né, que é aquele Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. Você encontra ele, se você colocar o nome lá na Amazon. O meu eu comprei lá, e eu sempre vejo que está sempre disponível. Esses dias atrás estava até em promoção. Você pode seguir o curso agora que o Ministério da Educação, o Tempo de Aprender, que ele disponibilizou, que segue, né, a linha do método fônico, que lá tem muita informação, e se você unir o livro e o curso lá, também é ótimo. Ou pode também pegar um atalho aí, que são os projetos aqui do Carinhos da Maia. Né? Os projetos, a parte de consciência fonológica foi baseado neste livro, só que a diferença é o quê? Maia, mas o projeto é o livro transcrito? Em certo ponto, sim. Só que o livro ele foi escrito não direcionado a pais. Ele foi direcionado a professores, a aulas, a grupos, né, a escolas, a grupos de crianças grandes. Então, quando você vai ensinar uma criança, tem exercícios que você consegue adequar facilmente. Outros não, né? Então, você vai ter aquele trabalho de ler o livro, de destrinchar, ver quais exercícios se adequam, desenvolver os anexos, né? Ter esse trabalho de desenvolvimento para transcrever aquilo que você está lendo e aprendendo no livro para a realidade. Os projetos, eles são aquele mega atalho, porque chega lá e eu demonstro, explico em vídeo, né? Tudo que você tem que fazer, selecionei os exercícios, adequei aqueles que davam para adequar e já tem os anexos, né? E junto com os anexos também para você aplicar, exercícios de rima, exercícios de leitura, de palavras, de análise, de síntese, todos aqueles exercícios da parte de consciência fonológica, tem também o resumo transcrito de tudo aquilo que eu coloco nos vídeos. Então, assim, se eu não tenho tempo, ou eu tenho muita dificuldade de aprender pelo livro, né? Ou não quero lá fazer só o curso lá do MEC, ou eu quero algo que me dê uma resposta mais pronta, o caminho mais rápido são os projetos aqui, né? E os projetos, eles são muito acessíveis, gente. Muito, muito acessíveis. Eu falo isso sim de coração aberto. Por quê? Tem pessoas que até me criticam de falar assim, nossa, como você fornece essa informação de forma tão barata? Mas o intuito não é enriquecer, né? Claro que vocês comprando me ajudam. Mas é possibilitar às mães acesso a essa informação. Esse mesmo conteúdo que eu dou nos projetos, você encontra na internet a R$ 998, né? A 12 parcelas de 50 e tantos reais. Então, são informações valiosíssimas. Eu recomendo, e quando eu recomendo assim, sem medo, os projetos. Olha, se você está começando agora e você não sabe por onde começar, está com muita dificuldade,
o melhor caminho que eu conheço até então, e se eu encontrar um outro mais fácil eu vou indicar para vocês, o caminho mais fácil são esses projetos. Porque quando eu os fiz, eu coloquei ali na linguagem mais fácil, mais prática, à mão, para que você consiga entender e consiga aplicar. Então, é uma informação assim que às vezes, devido ao valor que eu coloquei, as pessoas até desmerecem o conteúdo que tem, porque tá muito barato. Mas são informações valiosíssimas, que são vendidas aí a peso de ouro. Então, se você tem dificuldade, se você não quer seguir pelo curso lá do MEC, ou comprar o livro e você mesmo estudar e desenvolver ali a sua rotina, o caminho mais fácil são os projetos. Então, para ensinar pelo método fônico, o primeiro passo é esse. Começar a ensinar os fones e aprender como aplicar ali os exercícios de consciência fonológica. Teve uma pergunta que ficou muito subjetiva, né? A pessoa colocou assim, o que ensinar? Então, né, depende. Depende de qual a idade da criança, qual o seu objetivo, né? Pra mim, se a pessoa chegar e falar assim, o que ensinar? Ensine a criança a ser gente, né? Foque nos valores morais, foque na espiritualidade da criança, né? Foque ali na formação do ser humano por completo. Agora, se você quer saber na parte educacional, na parte intelectual, eu imagino aqui que sejam crianças pequenas, então foque, né, no aprender a ler e no aprender a compreender aquilo que está sendo lido. Porque é muito triste quando você vê uma criança ler uma frase, ler um pequeno texto, às vezes até numa boa fluência, e você pergunta, você entendeu o que você leu? O que aconteceu? E a criança não sabe. Então, o que ensinar? Foque numa boa alfabetização, numa boa base. Não queira acelerar e ensinar coisas demais, andar rápido, apresentar todas as letras, todas as consoantes e aplicar apostilas e mais apostilas, porque você vai estar resolvendo ali e não vai estar tirando algo desse conhecimento. Então, esse período de pré-alfabetização e alfabetização, você tem assim que se esmerar, sem ter pressa, né? Eu sempre falo isso, quando eu estava com a minha filha ela já estava já no processo de leitura de algumas palavras, só que eu percebi que ela tinha uma dificuldade ali. Não tinha por que eu avançar, sendo que eu via claramente que tinha algo que estava errado. Então, a forma mais coerente de trabalhar isso é retroceder, volte, né? Trabalhe ali do início, sane todas as dúvidas que a criança tenha, tape todas as lacunas, porque quando você faz essa base bem formada, você não vai ter problemas futuros na hora de ensinar uma interpretação, até na hora de fazer um ditado, na hora de aprender ler um outro texto referente a outro assunto, como ciências, geografia, né? Então, assim, não tenha pressa, essa base você tem que trabalhar muito bem trabalhado, não tenha pressa. Então, o que ensinar é isso, né? Assim, não deu pra falar assim de uma forma específica, que eu não sei exatamente a que a pessoa estava se referindo. Então, eu tô meio perdida na hora, mas eu acho que eu tô bem adiantada. Deixa eu correr aqui para me responder todas. Filha de 4 anos, iniciou a alfabetização na escola pelo silábico. Vou tirá-la da escola por causa das aulas suspensas, mas meu marido quer voltar quando tudo normalizar. Como faço a pré-alfabetização dela por enquanto? Né? Aí você vai ter que pesar, né? Ou se você vai seguir pelo método silábico, para que quando ela retorne à escola, né, esteja ali falando numa mesma linguagem, ou você aproveita esse tempo e trabalha pelo método fônico, né? Você trabalhando pelo método fônico, qual que vai ser a diferença ali na hora que ela chegar na escola e ela se deparar com o ensino do método silábico? Porque o método silábico, ele já parte a partir das sílabas, a menor unidade que ela apresenta é a sílaba. Então, ela já vai pro babebi bobu,
né? E no método fônico, você vai partir do fone, que é a menor partícula da fala. Então, a sua filha ela vai ter um conhecimento a mais do que as outras crianças. E se você aproveitar bem o tempo agora, trabalhar bem o desenvolvimento da consciência fonológica, né? Trabalhar bem os exercícios que são desenvolvidos na consciência fonológica, a sua filha vai chegar lá bem adiantada, né? Eu acredito que ela chega bem adiantada em relação aos colegas que porventura não tenham acesso a esse conhecimento que você vai estar dando para ela. Então, é isso. Como que você vai trabalhar? Da mesma forma como eu falei ali de ensinar o método fônico. Se forme no sentido de entender como aplica e aplique os exercícios com ela, né? Sem se preocupar tanto com a parte escrita, né? Com a parte de resolução de atividades propriamente dita. Mas se a compreensão dela, daquilo que está sendo ensinado, quando você chegar na parte escrita, na hora de colocar ela para ler a palavra escrita, ela vai ter muito mais condições, né, de aprender a ler até de uma forma mais rápida. Então, eu faria isso, né? Eu pegaria a questão do método fônico, que é aquilo que eu, no momento, conheço de melhor, né? E que os especialistas muito mais conhecedores que eu indicam, né? E focaria nisso e aproveitaria esse tempo. Outra pergunta. O combo do curso vogais e consoantes tem validade até quanto para quem adquire? Eu não sei, porque eu não tenho curso de vogal e consoante. Eu acho que a pessoa estava se referindo à apostila. A apostila, quando você adquire, é sua. Quando você loga lá no site do Eduz, você vai lá na descrição do perfil e vê lá compras, ela vai estar lá e você pode fazer o download, né? Eu não tenho conhecimento de data de validade. Eu acho que enquanto você tiver sua conta ativa no Eduz, você vai estar tendo acesso lá ao arquivo para você fazer o download. Então, não tem tempo, né? Eu acredito que o único material de vogais e consoantes que eu tenho é as apostilas ou os áudios. E ambos, né? O Como Será que Surgiram as Letras. E ambos não tem uma validade. Comprou, é seu, você usa. Pra você, claro, né? Não vai sair distribuindo, né, gente? Outra pergunta. Filho de 3 anos e 6 meses. Mesmo com muita leitura em voz alta, parlendas, etc., ainda tem dificuldade com o som das letras. O que mais fazer? Retroceder. Não tem jeito. É exatamente aquela mesma resposta que eu dei anteriormente. Se a criança ela tá com dificuldade no fone, é porque alguma etapa foi pulada. Volte, ensine a pronúncia e faça exercícios práticos de associação, de forma prática, né? No caso aí, 3 anos e 6 meses, tá nesse período de adaptação. Não sei quando você começou também a ensinar. Talvez tenha 1 mês, 2 meses, né? Não sei quanto tempo que você começou a ensinar essa questão dos fones. Então, trabalhe a pronúncia e a associação das letras antes de avançar. A leitura em voz alta e as parlendas, ele vai ajudar em outras coisas e também na escuta ali da presença dos fones nas palavras. Mas a associação, o reconhecimento do som das letras é ensinar mesmo os fones, não tem outro caminho. Você tem curso de consciência fonológica? Estou iniciando agora e preciso muito de indicações materiais. Acabei respondendo, né, agora anteriormente. Sim, tem. Eu não coloco como curso, porque eu não vejo, sinceramente, como um curso, no sentido de que vai destrinchar todas as informações e ensinar, né, tudo o que a consciência fonológica tem de forma técnica. Não, eu chamo de projeto porque é um material direcionado para pais, né, para mães, para pessoas leigas, né, que vão ensinar a seus filhos, não é direcionado a profissionais. Então, por isso que eu não coloco curso, eu coloco como projeto. Porque é aquilo que o pai e a mãe precisam para ensinar o filho a ler, né? O projeto é isso. Então, então tem, sim, do Consciência Fonológica. Eu sempre recomendo que adquira o combo que vem o pré-alfabetização sem complicação também, porque apesar de, às vezes, a criança já ter 4, 5 anos, lá você vai ter acesso a algumas informações, como a questão da leitura dialógica e também a questão das habilidades, porque às vezes algumas habilidades não foram trabalhadas com a criança. Então, às vezes você trabalha só a consciência fonológica, mas se faltou o ensino de alguma habilidade,
anterior, que vai auxiliar no ensino, no desenvolvimento do aprendizado da leitura e da escrita, acaba que a criança vai começar a apresentar dificuldades lá na frente e você não sabe por quê. Você vai ter dificuldade de entender o porquê. Então, o que eu recomendo é o combo, porque em um eu falo sobre as habilidades e o outro é específico sobre a consciência fonológica. Então, os dois são complementares. Então, né, é isso. Como você trabalha a memorização? Né? A memorização aqui, né, existem técnicas, né, para você trabalhar a memorização, mas aqui eu trabalho pela repetição. Eu leio o poema para a criança, né, ela escuta, leio todos os dias o mesmo poema, leio mais de uma vez no mesmo dia. Naquele momento eu leio 2, 3 vezes para a criança, ela escuta. Aí depois eu vou lendo com pausas, por exemplo, eu leio um pedaço do estrofe, paro e a criança ela tem que completar. E depois eu vou fazendo um verso e a criança respondendo como outro. Até que chegue no momento que ela já aprendeu e aí ela mesma recita, ela memoriza, tá? Então, assim, eu faço por essa questão da repetição, paradas para que a criança complete, troca de versos, né? Como se tivesse um falando e o outro respondendo. Eu falo o primeiro verso, ela fala o outro. E aí depois eu falo uma estrofe, ela fala o outro. E aí depois até que a criança já tenha memorizado, eu peço ela para fazer a recitação. E a última pergunta. Deixa eu ver uma aguinha. É para Jennifer. Na verdade, ela não me mandou na caixinha, né? Ela me mandou no direct, falando sobre a criança com 6 anos, que ela acredita que tenha problema de concentração, e vai trabalhar a consciência fonológica, né? Para ver se desenvolve, porque ela acredita que a criança ela tá numa leitura ainda muito pausada, que, né, tem uma dificuldade com a leitura em letras cursiva, que ainda lê melhor no bastão, porque a escola trabalha com bastão. Então, a minha recomendação para você é, primeiro, faça com ela exercícios que trabalhem a concentração dela. Por exemplo, exercícios de vida prática, né? Separação de grãos, alinhavo, atividades que ela precisa se concentrar, tipo aqueles joguinhos que tem a bolinha, que ela precisa se concentrar ali para colocar a bolinha no meio, né? Exercícios que necessitem que ela trabalhe a concentração dela, o foco naquilo que ela está fazendo. Faça brincadeiras e exercícios nesse sentido, que desenvolva a concentração de forma que quando ela for fazer as atividades, quando ela for fazer as atividades mesmo, os exercícios, a leitura, as contas, né, que você me falou que ela tem uma dificuldade em contas, ela consiga se concentrar naquilo que ela está fazendo. Treinar mais a leitura, além de trabalhar a consciência fonológica, que você já me falou que vai trabalhar, né? Treinar mais a leitura. E você me falou que ela cansa. Então, como que você vai trabalhar a leitura? Comece com pequenas frases, pequenos estrofes de poesias, né? Pegue só uma estrofe ali com 4 versos e faça com que ela leia aquilo lá, né? Antes dela ler um texto pequeno e ler bem, do que você tentar ela ler uma fábula inteira e ela não ler bem. E ela já, quando vê o tamanho daquela fábula, já criar aquela resistência de falar, ai, vai ser cansativo, não quero. Então, ela já vai começar sem querer. Então, para você treinar a leitura dela, comece com pequenos estrofes, com frases, com pequeninos textos mesmos, com parlendas, para que ela treine e ela faça bem feito aquilo que ela tem que fazer. E aí ela vai ganhando a fluência, né? Trabalhe o texto das 2 letras. Faça a primeira vez com bastão, que ela tem mais facilidade, e depois o mesmo texto com cursiva, para que ela vá treinando a leitura na cursiva, mas num texto que ela já tem conhecimento, que ela já tem afinidade, porque ela já leu em bastão. Então, no mesmo momento, você pega a estrofe, põe ela para ler em bastão. Depois que ela lê em bastão, põe para ela ler o mesmo estrofe, mas em cursiva. Então, comece com pequenos textos, que vai ser melhor do que você dar uma fábula inteira, um texto enorme, e quando a criança olhar, ela já criar aquela resistência. Porque aí ela não vai querer treinar a leitura e ela vai continuar lendo bem devagar,
Então, antes começar com pouco bem feito do que muito e já desenvolver a resistência na criança. E era isso. Acho que eu respondi tudo. Ai, tô pegando o jeito, né, gente? Pra não estourar o tempo. Deixa eu ver os comentários aqui, ver se surgiu alguma pergunta, que eu acho que ainda tem uns 10 minutinhos, 5 minutinhos. Ai, boa noite para quem tá aqui comigo, me fazendo companhia, não marquei horário. Agora, esses tempos, agora eu não tô marcando horário, porque fica mais fácil, né, pra mim. E esse horário eu acredito que a maioria das mães já colocou as crianças para dormirem, já estão mais livres, né? E já vou dizendo que a do Hora et Labora provavelmente vai ser nesse horário, viu, gente? Das 9 da noite. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí, apertei aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui na mão o celular, que aí eu vou ficar com um pouquinho mais de coordenação. E vão me falando aí, gente, o que vocês acharam. Ariane, boa noite. Mandou um coraçãozinho aqui pra mim. Vamos lá. Eu espero que as pessoas que mandaram as perguntas, né, tenham esclarecido de alguma forma. Oi, Ângela, mandou um oi. Deixa lá, boa noite, Paloma. Deixa eu ver. A Dani falou aqui o R, eu acho que foi na hora que eu estava falando sobre a dificuldade de pronúncia, né? Alguns sons que a criança demora mais para aprender. A Ângela perguntou, como ensinar os fones para crianças de 3 anos? Pronunciando, né? Você faz a pronúncia, pede a criança para repetir. E tem também o como será que surgiram as letras, né? Que é uma forma lúdica, que é uma historinha, a criança vai aprendendo e ela vai pronunciando. Então, esse material é muito bom para trabalhar. Ou como será que surgiram as letras. Mas a forma mais usual e mais prática é essa mesmo, de você pronunciar e pedir a criança para repetir. Gabriela, demorei, mas chegou. Oi, Gabriela. Vamos tomar um café qualquer hora, né? Essa quarentena não tá ajudando, menina? Jana, boa noite. Gabriel falou, você está me ajudando muito, que bom. Deus nos abençoe, né? Nos conduza, nos fortaleça. Dani, boa noite. Rafaela. A Dani, paciência. Um dia eles são fruto quando menos a gente espera. Isso é verdade. A nível da criança, isso. Vale Carla. Mandou um coraçãozinho. Gente, eu quero pronunciar assim. É treino, minha filha. Mas a gente vai treinando, né? Que eu falo demais, aí eu treino demais o som da fala. A Bruna, que lindo. Neima. E ela relutava no início, né? Eu não sei se a Dani estava se referindo aqui à Rafaela. A Rafaela, sim, relutava. Eu não sei se ela estava se referindo a Rafaela ou se a mim, né? Ai. Josiane, chegando agora, o material das vogais e consoantes é igual a cada um separado? É igual a cada um separado? Não entendi, Josiane. Se tiver aí, me manda de novo, explicando aí a pergunta. Para fazer o curso do MEC, precisa ser professor? Eu não sou, eu consegui me cadastrar, né? Eu acredito que não. A Nanda respondeu aí, precisa não. Aline não precisa, a Josiana, né? Eu faço e não sou. Pois é, eu também, assim, eu me cadastrei, não terminei, mas eu consegui me cadastrar normalmente. Obrigada, vou procurar. Abé. Carol, tudo bem? Meu café tá acabando, Carol, gostei. Depois você me manda a receita lá no WhatsApp que eu quero fazer. Todo material preparado por você é maravilhoso, seja em conteúdo, qualidade e as imagens. Obrigada. Amiga suspeita. A Jamile, super indico os projetos, eu adquiri consciência fonológica para mim e foi uma mão na roda. Jamile, que bom, que bom. Eu fico muito feliz quando eu sei que a pessoa adquiriu e que realmente conseguiu chegar naquele objetivo que foi pelo qual eu fiz, né? Que é a pessoa compreender e conseguir aplicar. Porque é muito ruim quando você compra um curso e você não consegue colocar aquilo ali na prática. Aqui, esses materiais da Maia são uma benção enorme, não há melhores. Gente, aí eu explodo.
E olha que pesquisei. Maia para alfabetização, Valesca para formação literária. Eu uso o material dela, estou gostando muito. E o Sérgio para matemática. O Sérgio eu não posso opinar porque eu não conheço o material dele, né? Mas eu confio na opinião de vocês. Nata da nata. Da nata da nata. Ai, gente. Eu não tô no nível desse povo, não, né? Não tem nem roupa para isso, como diz a minha amiga Alcilene. A Ana, verdade. A Casey, qual o da Valesca? Entra lá no War Homeschool e manda. Acho que, não sei se já fechou. Ela tinha aberto uma turma agora esses dias. Sim, obrigada. Chegando agora, Aline. Maia, eu usei sua apostila Fichas para Alfabetização para trabalhar os jogos, junto com o material da Sabrina de Família de Trigo, mas descobri essa semana a apostila de vogais. Sinceramente? Ai, não entendi. Não entendi assim a colocação. Junto com o material da Sabrina, mas descobri essa semana a apostila de vogais. Não entendi. Ah, aqui, ela continua, deixa eu ver. Achei surreal a das vogais paga. R$ 10 por uma apostila sensacional. Ai, que bom que vocês gostaram. Realmente tá muito barata, né, gente? Acho que nem vale a pena disponibilizar gratuitamente a apostila de vogais, porque acaba confundindo. Eu achei que você não tinha vogais. Tem a apostila lá gratuita das vogais. Tem uma, gente, lá no Drive gratuita. Não é a mesma apostila, né? E tem a que eu fiz recentemente agora para trabalhar novamente com a minha filha. Deixa eu ver a hora. Já deve estar acabando. Que também é essa que ela falou que é paga. E realmente ficou muito bom, gente. Eu gostei, né? Oi. Oi, oi. Boa noite, Maia. Obrigada pela ajuda. Obrigada por nos ajudar tanto. Obrigada por responder minha pergunta. Que bom, Ângela. Espero que tenha sanado aí, te ajudado. O valor é igual. Né? Não sei, assim, se o valor da vogal e da consoante não, são completamente diferentes, né? O da vogal é 9,90, mas é 88 páginas. E era, né? Na verdade, era 9,90 até dia 13. Agora eu não me lembro mais qual que era o valor que tinha ficado cadastrado, mas não é 9,90 mais, era só o preço promocional. Mas também não tá muito mais cara que isso, não, tá bem barata. Aline Gabeira. Acho que a Josiane quis fazer essa pergunta. Não sei. Como faz para se cadastrar no curso do MEC? Tem que entrar lá, digita no Google Tempo de Aprender MEC e lá tem explicadinho passo a passo. Maia, você faz uma live sobre os outros materiais, o caderno da menina, por exemplo. Ah, gente, eu tô meio sem tempo, mas... Aí, ó, ela tá R$19,90. Maia, qual o melhor meio de aprender um método fônico? Tem que estudar, amiga, não tem jeito. O mais fácil que eu conheço é pelos projetos aqui que eu preparei, porque tá tudo mastigado, destrinchado, prontinho para aplicar. Mas tem os livros, tem o curso do MEC, tem os projetos aqui, né? Tem vídeo de algumas mães ensinando e falando no YouTube, eu acredito que você encontre, né? Tem que saber discernir para também não sair catando gato por lebre, né? Pegar uma informação confiável, mas não tem jeito, tem que aprender, né? Aprender para ensinar, não tem jeito. Maia, você aplica alguma atividade com a sua caçula? Só rabisco, gente. Assim, ela sempre está conosco. Na hora que eu faço atividades, ela sempre está junto. Quando a gente faz a leitura em voz alta, ela está ali junto. Eu faço os exercícios orais com as crianças, ela está junto. Então, às vezes, tem até algum vídeo de eu fazendo atividades com a Rafaela, que ela está fazendo a análise oral. Por exemplo, que eu falo pato, aí a Rafaela vai e fala, né? P-A-T-O. Aí ela fica do lado fazendo os barulhinhos. Então ela tá ali, mas específico com ela não. Eu canto musiquinha, canto parlenda, ela escuta, tá aqui no ambiente, mas ela é muito novinha, ela tem 2 anos e 4 meses, ela março, abril, maio, junho, abril, maio, ela tem 2 anos e 2 meses. Ela é muito novinha, então eu não trabalho nada com ela assim direcionado. Eu só vou trabalhar a partir dos 3 anos, pelo menos. E aí, antes disso, é só a nível de brincadeira, igual eu fazia com a Rafaela mesmo, nada, não é necessário. Né? E assim, como ela está sempre conosco, a leitura, o acesso à leitura ela já tem, o ambiente, igual a gente está pintando, ela pinta. Eu dou bloquinho, coisa para ela ficar espetando, trabalhando, brincadeirinhas mesmo, para ela trabalhar a coordenação e para ela se entreter, para deixar eu ensinar para os irmãos. Mas nada assim, pensado, específico, não. Ela é muito novinha.
O projeto Hora et Labora tem previsão para iniciar quando? Gente, o meu desejo é que eu faça essa semana, no máximo na primeira semana de junho. Vão ser 5 dias, então o material que eu vou disponibilizar para vocês dos 4 primeiros dias está pronto, está lindo! Eu tô gostando muito, espero que vocês gostem, né? Depois eu vou fazer uma live explicando como que vai funcionar. O que eu posso adiantar é que para acessar gratuitamente vai ter que ser ao vivo, né? Se a pessoa quiser adicionar depois ou ter acesso a algumas das coisas, aí eu vou colocar um acesso. Mas, porque assim, eu tô me esmerando pra dar o melhor que eu posso para vocês. Mas eu acho assim que vocês precisam me acompanhar ao vivo, né? Pra me ajudar também, no sentido de que me fazer companhia, porque eu estou ali para trocar experiências com vocês. Então, né, eu fazer a live para depois você assistir depois, nas 24 horas, né, eu ia me sentir muito solitária. Então, eu não vou deixar disponível às 24 horas. Vocês vão ter que se esmerar para me acompanhar ao vivo, mas vai ser muito bom. Eu tô colocando assim todo o meu coração, tá ficando muito lindo. Esse material escrito vocês vão ter acesso gratuitamente. Tá muito bom, tem texto para meditação, tem umas cartinhas minhas, algumas palavras minhas, tá assim com toda maia de ser, com todo carinho que eu tenho no meu coração. Tá ficando muito bom. Então falta terminar o quinto dia, né? O último dia, que é o Hora et Labora mesmo, onde eu vou falar assim com todo o meu coração aberto para vocês sobre o que é esse caminho, o que eu acredito, que como tem que ser esse caminho para ser trilhado. E eu espero que seja muito bom. Eu tô colocando todo o meu amor, todo o meu carinho, mas eu vou fazer uma live só para falar isso para vocês. Então, tudo correndo bem, eu termino esse fim de semana, no máximo terça, quarta-feira ali, e aí eu vou marcar uma data, ou no último final de semana desse mês, ou a última semana de maio, ou a primeira semana de junho. É a minha intenção. Se tudo correr bem, não correr nenhum imprevisto, será isso. E eu espero, assim, de coração que vocês gostem, que tenham palavras, assim, que encham o coração de vocês de esperança. Aí vai ter umas porradas também, viu, gente? Eu não vou só alisar, não. Eu vou bater e soprar. Vai ter umas palavras duras lá, né? Mas são palavras que precisam ser ditas, né? E eu acredito nisso. E que eu desejo do fundo do meu coração que vai fazer com que vocês, em alguma medida, na medida de cada uma e da necessidade de cada uma, acrescente na vida de vocês, que é só o intuito, né? Que acrescente mesmo na vida de vocês. Então, muito obrigada por sua partilha, Deus lhe pague, amém. Boa noite para vocês, eu já vou encerrando aqui. Já falei até demais. Vou estar aqui. Maia, você está me ajudando demais. Que bom, Maria, que bom. Fico muito feliz mesmo, de coração, assim. Cada resposta que eu dou no direct, cada live que eu faço aqui respondendo para vocês, é com o coração na mão, assim, é com desejo de realmente acrescentar na vida de vocês, né? A vida é muito corrida, mas a gente precisa de alguém, assim, que nos auxilie. Deus lhe pague tanta dedicação. Às vezes é preciso pauladas para sermos santos, isso mesmo. Às vezes a gente só vai na frente na base da paulada, né? Nem que seja caindo, mas que caia pra frente, viu, gente? Nem que seja caindo, mas caia pra frente. Que aí já levanta lá mais na frente. Então, uma boa noite. Obrigada por quem esteve comigo aqui até esse momento. Espero que quem mandou as suas dúvidas, né, tenha recebido uma resposta ali que deu alguma luz, que deu uma direção. E que vocês consigam aí ajudar os filhos de vocês a aprenderem com amor, aprendendo com amor da melhor forma possível, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para todas vocês. Até mais!